Saudações! Rogério Temporim, programa Vida e Espírito, sempre pela TV São Tomé das Letras, canal 22 UHF, ou você que não consegue pegar pela TV aberta, pode acompanhar pelo site www.tvsaotomedasletras.com. Sempre estou aqui trazendo para vocês algum assunto relacionado à ufologia, a espiritismo, a mediunidade, né, assuntos aí pelos quais eu transito através das minhas atividades. Eu sou palestrante, espírita, né, espiritualista e também ultimamente tenho feito atividades na área de ufologia. Então estou agora terminando um livro que vai ser lançado mês que vem e eu vou aí sempre trazer assuntos relacionados a minhas experiências com o assunto UFO e com os UFOs e com os seres extraterrestres. Então eu vou trazer muita informação para vocês aí. Muito bem, hoje eu trouxe para vocês um assunto que é o assunto do momento, não é? Então assim, descobriu-se uma estrela, né, já se conhecia ela, mas uma estrela que está emitindo uma luz estranha. E aí as reportagens, as chamadas sobre isso falam, vida alienígena, né? Possível vida alienígena, os cientistas estão falando disso. Aí você vai ler a reportagem e vê, porque essa estrela está emitindo uma luz esquisita e pode ser que seja atividade alienígena. E eu sei que para as pessoas que não têm muito tato com física, com astronomia, elas ficam um pouco perdidas. A astronomia sempre foi um hobby muito interessante para mim. A minha mãe era astrônoma amadora. E eu sempre me interessei, li muito Carl Sagan, né? Até a primeira faculdade que eu ia fazer era física por conta da astrofísica, mas aí mudei para filosofia e tal, mas sempre tive muito interesse nisso. Então eu queria trazer também um pouquinho desse meu conhecimento para a gente entender por que está se falando de que nessa estrela pode ter uma evidência científica para a ciência tradicional, né, agora, tal. Quer dizer, a gente já sabe disso há muito tempo, mas para a ciência que possa ser isso um sinal de uma civilização alienígena avançadíssima. A gente vai entender isso aí. Vamos me acompanhar nessa, vai ser muito interessante. Então vamos lá. Programa Vida e Espírito, com Rogério Temporim. Entre a constelação de Cisne e Lira, nós temos uma estrela que, dentre as milhares, são dezenas de milhares de estrelas que são observadas pelos grandes observatórios, não dá para ficar detidamente em todas, um número praticamente infinito de estrelas, mas dentre essas estrelas existe uma estrela entre Cisne e Lira, que ela foi batizada de KIC 8462 852, KIC 8462 852. Esta estrelinha, ela começou a apresentar uma variação de luz, que não se sabe dizer muito bem a origem, a não ser quando se ancorar, quando a ideia do que está acontecendo se ancorar numa teoria antiga, que já é antiga, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, mas antes vamos falar um pouquinho dessa estrela. Essa estrela está a 1480 anos-luz da Terra. 1480. As pessoas que não tiveram nenhum contato com astronomia não têm muita ideia do que é isso. Porque fala anos-luz, anos, então é medida de tempo, de espaço. Bem, então vamos lá. Como as distâncias astronômicas são muito grandes, elas estão muito além da nossa microscopia, vamos dizer, perto do universo, a gente não consegue medir as coisas em quilômetros. A gente ia ter que colocar tantos zeros que a gente não ia conseguir ter ideia do que a gente estaria falando. Então assim, a luz, ela leva um tempo muito curto para percorrer distâncias grandes. Então, para ter uma ideia, em um segundo a luz anda mais ou menos 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros seria mais ou menos dar umas 6 voltas em torno da Terra. Então, para você ter uma ideia, em torno do Equador, Então, assim, é uma distância muito grande. Em um segundo, a luz, daria 6, 7 voltas em torno da Terra.
em 1 segundo. Então vai acompanhando. Em 1 minuto, até onde ela iria, né? Então, já vamos imaginar aí. Em 1 hora, né? Então, é uma distância já incalculável, assim, para a gente pensar em quilômetros, tem que colocar potência, elevada tanto e tal. Em 1 ano, então você imagina se em 1 segundo ela deu 7 voltas na Terra, em 1 ano, né, quantas voltas na Terra teria dado. Então, assim, eu não estou fazendo cálculo, estou falando de cabeça com vocês, mas a gente vai pensar que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, então a coisa vai... Tá. Se em 1 ano a gente, né, tem toda essa distância, você imagina em mais de 1 ano. A estrela mais próxima está a 4 anos-luz, quer dizer, a luz leva 4 anos para chegar até ela, que se não me engano é Alfa Centauro, eu não conferi isso, faz tempo que eu não falo disso, enfim. Mas essa estrela está a 4 anos-luz, seja qual for a estrela, a 4 anos-luz. Essa estrela que nós falamos está a 1480 anos-luz. Não é? Aí tem uma outra questão também. Quando a gente olha para o espaço, a gente pensa que a gente está vendo as coisas, né, assim, ao vivo. Se a luz leva tanto tempo para ir para um lugar desses ou voltar, então vamos imaginar, a imagem que nós vemos é a luz, a imagem que os telescópios veem, a imagem, né, a luz que chega. Então quando a gente vê uma imagem agora de uma estrela que está a 1480 anos-luz, isso quer dizer que aquela imagem que chegou, ela partiu de lá a 1480 anos. Então isso quer dizer o quê? Que a gente está vendo uma luz do que aquilo foi há 1480 anos, né? Então aí que começam a se embananar quando se fala em ano-luz, a questão do tempo, você está medindo o tempo ou espaço. Na verdade, de certa forma, as duas coisas... Não, de certa forma não, as duas coisas estão ligadas nesse conceito de ano-luz. Então, assim, primeira coisa, essas informações que nós estamos tendo dessa estrela agora são informações de algo que ocorreu há 1480 anos atrás. Foi quando partiu essa luz que nós estamos vendo, né? Muito bem, e o que acontece com essa estrela? Por que esse burburinho todo? Em 2009, o telescópio Kepler detectou algumas variações já dessa luz, mas os dados começaram a ser tratados agora e com novas informações aí. Essa estrela está sendo investigada principalmente pelo Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre de São Francisco, lá na Califórnia. Você pode pesquisar na internet, tem o nome dos astrônomos e tal. Eles estão pesquisando isso aí. Por quê? Porque essa estrela está emitindo a luz de uma forma não contínua, como se espera de qualquer estrela, não é? Essa luz ela chega de uma forma fracionada e a impressão que dá é que tem alguma coisa passando em frente dela e de forma periódica, né? E aí, né? Quer dizer, já aconteceu isso antes? Então, assim, essa é uma novidade para a ciência porque isso está indo, né, ao encontro de uma teoria antiga já. Então, assim, eu vou colocar imagens para a gente entender melhor por que está se falando dessa estrela. Bem, existe um cara que se chama Freeman Dyson. Freeman Dyson é um matemático, físico britânico, né? É um cara muito famoso e que ele está, acho que vai completar, sei lá, já tem mais de 90 anos, ele nasceu em 23, ele deve ter 92 anos, né? Alguma coisa assim, está vivo ainda. E o Dyson foi um cara muito premiado, né, no meio científico. Ele teve uma atividade muito intensa na Segunda Guerra, né? Ele participou muito da Segunda Guerra na questão até dos equipamentos militares mesmo. Tem uma coisa curiosa, quando tinha aquele projeto, um projeto que era de propulsão nuclear de foguetes, eu não vou lembrar o nome desse projeto, ele participou disso, né, de desenvolver propulsão à energia nuclear nos foguetes, mas depois, com aquela coisa do uso apenas civil, para fins pacíficos, aí esse programa foi enterrado, então ele não pôde continuar isso. Muito bem, na década de 60 e 70, o Dyson ele desenvolveu uma teoria que é Dyson, né? Desculpa, estou falando Tyson. O Dyson desenvolveu uma teoria que ele fez nas conferências que ele proferiu pela Europa e tal, e
e isso está em livro, que era a teoria assim: bem, se existe uma civilização muito avançada e já colonizou, sei lá, uma galáxia inteira, alguma coisa assim, eles precisam de muita energia, né? Muita. E aí não dá para ficar, né? A gente começa ali com a hidrelétrica, a gente já foi para energia nuclear e tal. Mas você imagina quando a coisa começa a ficar muito, né, a população muito grande, a tecnologia dependendo de muita energia elétrica, vê quanto a gente usa hoje e usava 100 anos atrás. E outra, depende também das condições de cada planeta. Tem planeta que não vai ter água suficiente para esse tipo de energia que a gente, né, pensa, que a gente sempre está pensando na Terra, mas estamos pensando em outras situações. Aí ele imaginou assim, que essas civilizações no limite iam tentar tirar energia de estrelas, né? E como que elas fariam isso? Então vamos à nossa primeira imagem do que seria a esfera de Dyson, que esse é o nome dessa esfera proposta. Vejam aí. Esta é uma estrelinha que está ali no meio, né, de uma estrutura muito grande, né? Vocês estão vendo ali, ó. Então assim, você tem vários anéis circundando uma estrela. Claro, a gente está falando de uma estrela. Aí você vai falar, meu Deus, mas como assim? Quer dizer, seriam anéis em torno do Sol? Sim, mais ou menos isso. Só que nós estamos falando de uma civilização muito avançada, hipoteticamente, muito além do que a gente pode imaginar. Então aqui a gente tem uma representação artística do que seria o que o Dyson propôs. Que aí, obviamente, que a luz retirada daí é a luz proveniente da luz, a energia retirada daí é proveniente do calor e da luz, né? E aí isso aí seria convertido, né, e revertido para as necessidades tecnológicas. Essa é uma das concepções. Vamos ver outra aqui. Olha, essa daqui é bem mais densa, né? Então aqui nós temos seriam muitos anéis, né? Assim, em volta dessa estrela, né, tentando retirar muita energia. E aí temos uma última concepção, veja essa daqui. Essa daqui já seria uma concepção bem um pouco mais bonita, né, perto dos filmes de ficção científica pra gente, mas assim, eu já vi aqui, até pesquisei, que seriam as menos prováveis, assim, né? Então não seria tão interessante isso como é isto aqui, né? Essas esferinhas. Agora vocês imaginem comigo. A questão é exatamente isso. Se existe uma estrela com uma estrutura dessa em volta, a possibilidade ainda dessa estrutura mover esses anéis, então vocês já imaginam que a luz que nós veríamos dessa estrela, ela ia mudar muito. Porque ora, né, um anel ia estar na frente, ora dois anéis, ora assim, enfim. A variação da posição que nós vemos a luz dessa estrela ia mudar muito, né? Mesmo que a gente supor que a gente está aqui, né, parado agora olhando diretamente para a estrela, mas esses anéis podem se mexer, né? Então assim, aí a questão toda é exatamente essa. Esse é o modelo do que hipoteticamente pode ser, que o Dyson já propôs na década de 70, o que pode ser essa esfera, e é isso que nós estamos nos defrontando com o sinal de uma estrela que seria isso que o Dyson propôs. Nós temos agora esses dados, e esses dados batem com a teoria do Dyson. Muitas pessoas podem falar, mas é uma teoria. Sim, mas a física avançou assim, desde Einstein, teorias de Einstein foram sendo comprovadas, esses grandes pensadores propõem questões que são depois confirmadas, né, porque eles estão embasados, né, antes de dar esses saltos, embasados em conclusões já provadas das ciências que eles participam, né, principalmente da física. Então, a gente não pode descartar isso, e tem os dados, né? Tem os dados. Então é mais ou menos isso para a gente entender por que está se achando que ali tem vida alienígena, porque aparentemente existe uma estrutura passando em volta dessa estrela. Muito bem. Aí vem aquelas teorias que tentam dar outra explicação, já descartando essa possibilidade. Então o que se disse é que alguns físicos disseram que isso pode ser
nada mais, nada menos que uma nuvem de meteoros, né, passando à frente da estrela, e essa nuvem, né, está ali rodeando, né, a estrela. Teria que ser uma nuvem, imagino, muito espessa, né? Mas não descartando isso, Dyson já tinha proposto que, eu vou ler agora um trecho de uma conferência dele da década de 70, ó, que ele diz assim: teorizo a possibilidade de uma sociedade avançada pudesse circular completamente uma estrela para maximizar a captura de energia emitida mediante nuvens de asteroides. Veja só, o Dyson já está falando que além dessa mega estrutura que a gente tem aí, que seria a esfera de Dyson, que existe a possibilidade de se circundar uma estrela com uma nuvem de asteroides. E para captar energia, isso ele falou na década de 70. Aí as pessoas vão falar, mas não pode ser uma nuvem de asteroides. Por que não pode ser uma nuvem de asteroides comum? Não é porque isso não foi nunca observado. Até hoje não se observou isso. Tanto que está dando esse burburinho. Não se observou esse tipo, não é comum no universo, né? Ou nós estamos... seria mais incomum agora nós encontrarmos uma nuvem de asteroides comuns em torno dessa estrela, algo que nunca foi visto, do que algo que já estava previsto numa teoria. Uma estrutura artificial muito grande circundando essa estrela. E obviamente que isso está dando muito pano, né? Porque nós vamos ter um embate aí. O interessante é que existe um centro de pesquisa de vida inteligente, né? Que não, esse centro que é na Califórnia, eles não dão corda para a fenomenologia ufológica, porque para eles, né, os extraterrestres estão muito longe daqui. Nós sabemos que não, que a atividade extraterrestre está presente aqui, principalmente os contatados, aqueles que têm tido travado esse conhecimento com esses seres. Mas eles procuram fora, mas já é um passo. E agora eles estão encontrando onde eles queriam encontrar, não é? Estão encontrando aí essa estrutura. Vamos observar os próximos passos desta descoberta. Não nos surpreendamos com explicações desse pragmatismo até meio político, né? Que vai tentar propor outras saídas para isso. Mas é difícil, é bem difícil, porque os dados estão aí para todos nós conferirmos. Muito bem, esse foi o programa Vida e Espírito dessa semana. Espero você nos próximos programas aqui, sempre pela TV São Tomé das Letras, canal 22 UHF. Aguardo você no próximo programa, porque eu tenho uma surpresa em relação à nossa palestra que vai ser feita lá em Registro no mês que vem. Nós estaremos... eu e o Chico Penteado fazendo essa palestra, e eu tenho uma surpresinha para vocês, então eu quero vocês no programa para compartilhar isso. Ótima semana, até lá!